mesmo? Vou contar para vocês o testemunho da graça de Deus, porque como o padre falou, a gente precisa vestir a fé. A gente coloca na roupa, a gente coloca nos sinais, nos acessórios que a gente tem, mas a gente precisa colocar na vida, na prática. Olha só esse testemunho, inclusive eu considerei um testemunho de perseverança também, viu? Ela diz assim: bom dia, Valdênia e todos da bancada de Sorrindo para a Vida. Peço, por favor, que não me identifique, pois o testemunho a seguir é sobre uma adolescente que não gosta de aparecer, é o meu filho. E ela diz: mas nós somos do Paraná. Meu filho, adolescente, hoje com 16 anos. Mas quando ele fez 14 anos e com a entrada da pandemia, viveu um tempo de tribulação, depressão e revolta. Ficou um menino difícil de lidar. Ele era grosseiro com a gente. Com a pandemia, as coisas pioraram. Ele trocava o dia pela noite e ela foi dizendo várias situações. Não tinha aula presencial, ele não tinha contato com o mundo e ele nem tinha vontade de ter. Eu sempre rezando por ele, para que ele passasse essa fase logo, mas parecia que cada vez ele piorava mais, a fase não passava. Então eu tive a ideia de procurar um emprego de jovem aprendiz para ele. Ele até ficou animado, topou sair para procurar emprego, mas nós não obtivemos sucesso. Ninguém o chamou. E eu, a mãe dizendo, né? Sempre assistindo a Canção Nova. E parece que ele se revoltou contra Deus, pois ele viu vários de seus amigos conseguindo um emprego e ele não. Mas foi então que, em um programa Sorrindo para a Vida, eu ouvi que a oração feita em família, em volta da mesa, com o mesmo propósito, alcança-se a graça diante de Deus, no tempo certo. Pois onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele aí está. Então eu fiz esse propósito, meio sem jeito, viu? Porque meu marido não é dessa criação, mas eu juntei a família, eu, meu marido, o meu filho em questão e a minha filha de 7 anos. E ela diz: a minha filha é uma graça, Val. Todos nós, todos os dias, começamos a rezar o terço. Comecei isso em 2020 e inscrevi meu filho num concurso de jovem aprendiz. Rezamos por 9 dias o terço da Divina Providência e cada um rezava uma dezena, inclusive a minha pequenininha. E com vela acesa e tudo mais, Val, a gente rezava com fé. Mas a graça ainda não tinha chegado a hora de chegar na nossa vida. Meu filho ficou muito decepcionado, ficou descrente, porque nesse concurso ele fez, mas ele ficou na 18ª posição e era apenas uma vaga. Foi frustração. Para ele a gente tinha rezado sem encontrar a resposta. E aí a gente teve uma briga feia. Ele saiu de casa, foi para a casa da tia dele. Eu entrei no quarto, vi uma carta onde ele desabafou, dizendo que se sentia feio, que não via sentido na vida. E naquele momento eu também desabei a chorar, mas permaneci firme em oração pelo meu filho. E aquela frustração seguia na nossa vida. Mas foi aí que o milagre aconteceu. Já era 2022. Verificando o meu e-mail, estava a convocação daquele concurso de 2020 que a gente tinha rezado em família. Por causa da pandemia, as convocações pararam na 17ª, que estavam na frente do meu filho. E aquelas pessoas que estavam na frente dele já não mais se enquadravam na vaga, ou pela idade ou por outras questões. A vaga ficou para ele. Aquela oração em família, de anos atrás, naquela intenção que fizemos, foi exatamente a vaga que estávamos pedindo em oração. E Deus, no tempo dele, porque Ele sabe todas as coisas, concedeu a nós. Depois que começou a trabalhar, meu filho se tornou outra pessoa, alegre, comunicativo e grato a Deus. Faz as suas orações e é muito agradecido a Deus, porque ele percebeu que Deus não nos desampara. Pedi para ele voltar a frequentar a missa. E ele falou: não, mãe, missa já é demais, eu não vou à missa. Mas, Val, a semente da oração foi plantada no coração do meu filho. Ele chegou no trabalho e percebeu que tinha esquecido a carteira no ônibus. Ele disse que foi ao banheiro
e rezou e disse: Deus, por favor, devolve a minha carteira e eu vou voltar a participar da Santa Missa também. Ajoelhou com toda a fé. E ele disse que trabalhou o dia inteiro e até esqueceu que a carteira estava perdida. Voltou para o ônibus, voltando para casa, sentou no mesmo lugar. E ali estava a carteira, com o dinheiro, com os cartões, como se Deus tivesse, de fato, guardado a carteira para ele. E naquele momento, meu filho entendeu que, de fato, Deus ouve as orações. Era como se ninguém tivesse visto a carteira ali. Mais uma prova que Deus olha por nós o tempo todo. E ele disse: mãe, eu vou para a missa, porque de fato Deus ouve as nossas orações. E ela termina o testemunho dizendo assim: venho agradecer primeiramente a Deus e depois a Canção Nova, que me ensinou os caminhos para alcançar a graça e me ensina a educar os meus filhos na oração. E ela disse o quê, povo de Deus? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu